Uma boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos iniciar então hoje a nossa última aula síncrona de gestão de marketing. Como eu havia comentado na semana passada, alguns até perguntaram, né, se hoje seria a prova. A gente deixou a prova para a próxima semana, mesmo a gente sabendo que nós temos só até o dia 4 para fazer essa última avaliação, caso algum aluno fique em exame, tenha que fazer uma recuperação. Então, eu queria combinar com vocês que, dentro do possível, né, a gente combine hoje toda a questão da metodologia para avaliação, que todos consigam fazer dentro do período, né, da semana que vem, que é no horário de aula da quarta-feira, para que a gente possa, até o final de semana, até a sexta, sem precisar ser um horário síncrono de aula, mas que a gente possa colocar alguma recuperação no sentido de que todos consigam terminar a disciplina. Então, vou iniciar explicando como que a gente vai proceder. Vocês já têm uma postagem hoje, que eu coloquei agora de tarde, para que vocês possam desenvolver logo após a aula, se quiserem já fazer, mas que ela vai ficar postada até a terça-feira antes da aula, até a data da terça antes da aula, para que eu possa fechar aquela primeira nota, que vai ser em função das atividades, certo? Então, a primeira em função das atividades, que vai somar 10, e depois uma prova que vai ser realizada via Moodle, com horário certinho, né, na semana que vem, na quarta-feira, com englobando todo o conteúdo, e vocês vão ter tempo, né, para desenvolver a prova. A princípio, eu estou elaborando toda ela com questões objetivas, então vai ser em forma de questionário, que vocês têm ali as opções, né, para marcar apenas uma em cada uma delas, e o tempo possível, né, que vocês podem ir mexendo, e só termina quando vocês, né, vão enviar a resposta pelo tudo dentro do Moodle, certo? Então, essa é a nossa ideia para que a gente consiga terminar e que seja proveitoso. O que aconteceu? Até amanhã eu publico para vocês as 4 primeiras atividades, que eu já estou com a planilha montadinha, mas a gente também estava fechando algumas outras que já teve a prova essa semana, início da semana, então por isso só que eu não consegui. Então, amanhã eu mando para vocês, para que vocês possam acompanhar. Eu vi muitos, alguns, né, dos alunos, tendo falhas nas atividades. Então, a princípio, até a prova, eu não vou colocar um período nem de recuperação, nós vamos aguardar para ver como que vai ficar a média desse pessoal. Quem fez tudo e que está seguindo tranquilo já sabe que tem uma possibilidade bem boa de lograr um êxito no seu final. Não esqueçam, pessoal, que sempre o que a gente comenta, vocês precisam, é claro, do 7 para passar, mas o nosso grande objetivo é que a gente termine uma disciplina, e principalmente depois de uma mudança metodológica que a gente vem desenvolvendo desde 2020, em função da pandemia, em função de que o curso não foi presencial, que a gente não pôde fazer aquelas atividades iniciais programadas em sala de aula, que vocês tenham tido aproveitamento. Isso é muito importante, sabe? Que o aproveitamento seja a essência. Que vocês possam, mesmo lá com a prova e com as atividades, responder aquilo que está colocado. Vocês viram que eu gosto muito de usar exemplos e de colocar coisas que acontecem, que são mais próximas do nosso dia a dia, em função de que eu acho que o marketing ele tem que lidar com isso. Ele tem que lidar com essas mudanças, com o comportamento, como a gente vem falando dentro de cada um dos nossos conteúdos. Então, para a nossa proposta de encerramento hoje, e vocês vão dizer assim, mas a gente já falou outras vezes. Vocês vão ver que nós temos lá postado o material de administração e de técnicas de vendas. É a nossa última parte, a nossa última unidade dentro da disciplina. Ele é um material bem simples, com slides bem autoexplicativos, que vão fazer com que vocês reflitam um pouco do que nós também já discutimos, porque vocês devem ter se dado conta que desde o início nós falamos também muita coisa relacionada com vendas, apesar da gente sempre deixar bastante claro que o marketing ele é muito mais amplo e que
essa parte sobre as vendas, ela está apenas num determinado ponto do marketing, que é quando a gente olha os elementos e analisa aqueles 4Ps e pensa que existe dentro da parte de promoção uma preocupação relacionada com vendas. E que lá no início, para quem já esqueceu, lá dos nossos primeiros slides, em fundamentos de marketing, bem no iniciozinho, a gente falava sobre tentar não confundir muito do que se falava aqui no Brasil, mais ou menos entre a década de 60 a 70, que era um grande foco nas vendas, e quando chegou a literatura do marketing e que começaram a ser entendidas várias outras questões diferentes, como o comportamento do consumidor, como esse foco naquilo que a gente entrega, a visão de primeiro olhar o mercado e depois pensar na adequação do meu produto ou serviço, essas foram as grandes mudanças entre uma era voltada para vendas e uma era voltada para o marketing. Só que, para que a gente consiga ter a satisfação dos nossos consumidores com aquilo que eles desejam ou necessitam, que é a nossa base do marketing, tentar fazer isso da melhor forma possível, nós passamos pela venda. E desde o momento que a gente adaptou tudo aquilo que se tem hoje para uma maior quantidade, né, uma porcentagem maior do comércio eletrônico, dessas relações através das redes sociais, da própria mudança das mídias, isso foi uma grande mudança, não nos conceitos básicos, igual a gente já vem falando aqui, mas sim na maneira como se vai agir. E a gente estava até agora há pouco numa reunião para discutir um curso que nós vamos reeditar, um curso em EAD, e a gente começava a falar sobre isso. O EAD que a gente trabalhou lá em 2014, 2015, ele não é o mesmo EAD que a gente está fazendo hoje, porque lá naquela época a gente trabalhou todo um preparo para o EAD, que era ligado à Universidade Aberta do Brasil, e que tinha uma forma de ser, né, de ser visto. E nós passamos por essa transformação onde todo o nosso ensino continuou sendo à distância, mas uma distância que hoje a universidade preza, que ele pode ser uma distância mais próxima. E isso é o que a gente tenta fazer dentro das disciplinas, é tentar trazer as discussões, os temas, as trocas de experiências. Nós terminamos agora há pouco uma disciplina no técnico em secretariado sobre vivências. Daí vocês imaginem, falar de vivências, a gente trouxe muitas pessoas para a sala de aula. Onde que está a sala de aula? Aqui, virtualmente. Isso nos possibilitou várias vantagens, inclusive de ter palestra com pessoas que estavam, né, fora daqui de Santa Maria. A gente não gastou nada, todo mundo se conectou na hora. Então tem muita mudança que nós enxergamos de tudo que a gente planeja para o que a gente vai conseguir colocar na prática. Então, juntando com o que nós falamos na aula passada, relacionado com o plano de marketing, de uma maneira bem simples, que vocês possam utilizar em qualquer organização, e aquele enfoque que eu gosto de dar, que é pensar nessa porcentagem de organizações que são pequenas, e não a gente ficar só fazendo formação para grandes, e as grandes elas têm uma estrutura maior, elas vão ter um departamento de marketing, elas vão ter uma estrutura focada para isso, inclusive para desenvolvimento de produto, né? Toda uma parte muito mais viva para desenvolvimento de produto, e que a gente vê hoje nos pequenos empreendedores, como aconteceu toda essa leva dentro da pandemia, de pessoas fazerem produtos e serviços dentro da sua própria casa para vender, para muitas vezes vender em pequenos comércios ou até mesmo na vizinhança. Isso modificou muito a forma da gente entender sobre essas técnicas de vendas. Então, vocês vão ver que várias coisas da literatura nós utilizamos, nós conseguimos entender, mas aí eu reporto lá para o marketing, para o 4.0 do Kotler, onde ele diz o seguinte: nós não vamos mudar os 4Ps, nós não vamos mudar esses conceitos principais, mas nós vamos entender que o consumidor digital, ele é diferente, que o consumidor hoje ele procura produtos diferentes. Quantas vezes vocês estão procurando informações sobre produtos, comparando preços, fazendo todo aquele processo? Lembram que a gente comentou aqui, dentro do processo de tomada de decisão de compra,
e vocês não estão fazendo presencialmente e não estão fazendo muitas vezes com a figura do vendedor, porque essa é a grande mudança, é a mudança da figura do vendedor. Vocês certamente conhecem pessoas que trabalham com essas vendas, né, e várias formas, como foi o caso ali da Avon, da Natura, que elas têm algumas transformações um pouquinho diferentes em relação à estrutura das vendedoras, dos vendedores, né, porque a gente fala mais mulheres, mas não quer dizer, mas o quanto outras organizações também passaram a mudar o seu formato de vendas. Me chamou a atenção na Páscoa desse ano, porque já tinha um bom tempo que, por exemplo, a Cacau Show, ela abriu um modelo dentro do portfólio dela para ter revendedores. E esses revendedores, eles têm toda uma questão de inscrição ali para receber o kit, eles ficam vinculados a alguma loja física, que é onde chega os produtos, então, eles podem, inclusive, montar o mix deles. E na época ali da Páscoa desse ano, eu tinha uma pessoa conhecida que ela indicou um rapaz, que até ele é professor da educação infantil, e que ele estava tendo esse segundo trabalho, visto que ele estava com as aulas todas elas, né, online, esse segundo trabalho dele como revendedor da Cacau Show. Então, o catálogo ele era diferente, um catálogo todo online, com algumas, né, linhas de produtos que ficavam para venda desse modelo do revendedor, mas muitos kits, tudo aquilo que aumentava, né, a questão de venda, de ser quantidade maior de produto, aqueles kits prontos para presente, por causa da data, e a gente passou a achar tão legal e entender que muitas pessoas que não tinham, às vezes, né, o perfil do vendedor. Eu conheço meninas, muitas alunas conhecidas, que passaram a revender joia, passaram a ser revendedoras de outras coisas, exatamente porque foi uma possibilidade de poder ter uma segunda atividade. E a maioria sem nenhum treinamento, nenhum estudo voltado para técnicas de vendas. Porque a venda presencial, ela é um pouco diferente. A demonstração do produto, o fazer o consumidor, né, conhecer aquele produto, saber como que ele funciona, se é um serviço também, como que tu vai divulgar. Mas aí a gente começa a notar que para cada pessoa, para cada habilidade que tu desenvolveu naquilo ali, existe uma possibilidade de também se trabalhar como alguém que vende. Eu costumo dizer, nós que estamos aqui frente à turma e que levamos o nome da universidade, da nossa atividade, porque nós trabalhamos com entrega de serviço, nós estamos vendendo. Nós acabamos vendendo, porque nós, se a gente olhar para o nosso marketing individual, nós nos auto-vendemos, né? Nós precisamos nos vender de alguma maneira e fazer com que as pessoas conheçam. E dentro disso, o que a gente nota é uma grande evolução. Eu quero que vocês leiam depois e consigam refletir em cima disso. Essa evolução que eu considero assim que a gente não pode nunca esquecer da rapidez, da agilidade das coisas. A gente falava poucas semanas atrás relacionado com as Olimpíadas e com essa possibilidade que o Brasil teve de mostrar grandes talentos, talentos que ainda não eram conhecidos. E eu aproveitei, eu vi a reportagem um dia antes, que dizia assim, amanhã será o lançamento, e fui atrás de algumas delas, eu encontrei várias outras, mas achei as mais legais, assim, de vocês entenderem todo o processo, para a gente fazer essa nossa última atividade relacionado com o lançamento de uma linha de tênis que a Havaianas fez. Então, vocês vão ver que está postado lá. Logo após o material do plano de marketing, eu coloquei as duas reportagens que eu achei mais legais, assim. A primeira porque ela fala um pouco sobre esse mercado consumidor e sobre a mudança de foco mesmo das Havaianas. E na segunda, porque começou a vir no dia do lançamento, e até mesmo um dia antes, uma grande quantidade de informações em jornais e outros periódicos falando sobre a questão da Rebeca ser a influencer dessa linha.
Então passou a vir aquele monte de coisa assim, meu Deus, né? Olhem a rapidez da coisa, ela já ganhou uma linha de produtos, ela já está na propaganda, e daí a gente começa a olhar, ela também não é uma vendedora, ela também, né, não sabia fazer propaganda, mas o quanto coisas que nós falamos aqui relacionado com a influência e com a oportunidade, que nem a gente falou da própria Juliette mesmo, que está bombando, eu já perdi as contas, né? Falei umas 2, 3 semanas atrás, e cada semana a gente vê mais alguma propaganda, eu nem sei mais quantas empresas que ela está com contrato. E, e essa instantaneidade que ela está relacionada com o próprio planejamento, mas que as organizações ficam atentas ao que está acontecendo, isso é muito importante. Tanto que uma das reportagens que eu coloquei para vocês, ela está relacionada com o marketing esportivo. Eu lembro de ter feito um trabalho há muito tempo atrás sobre marketing esportivo, e sempre a principal questão que vinha era isso, o quanto as organizações têm um respaldo, né, uma credibilidade para conseguir colocar o nome de alguém que influencia, um jogador, um esportista, para referendar a sua marca. E aí é muito legal. Eu quero que vocês leiam com bastante atenção, que vocês olhem, podem colocar na internet, ler outras reportagens, porque a ideia foi bem essa, fazer uma reflexão em cima dessas reportagens. Eu coloquei ali duas questões assim mais simples que vocês poderiam pensar, se colocar na posição de um empresário e pensar em como fazer. Lá no final vocês vão ver, pessoal, vocês têm 5 atividades, então cada atividade ela vai ter o peso 2. Então todas elas têm o mesmo peso, não são atividades, né, tão difíceis, acredito que vocês tenham conseguido fazer de uma maneira bem tranquila, mas o objetivo é esse, que a gente consiga discutir os conteúdos e falar um pouquinho sobre essa mudança de olhar, que eu acredito que antes da gente chegar na disciplina de marketing, aqui a gente tem 60 horas para trabalhar, e nós trabalhamos de uma forma diferente, né, não usando tanto tempo com as aulas síncronas, mas que vocês pudessem ler, tivessem sempre uma atividade e um conteúdo e mais alguma reportagem para auxiliar, ao mesmo tempo pensar que tem muito mais coisa. A nossa organização da disciplina, ela é uma organização bem enxuta para que a gente consiga trabalhar, tanto que a gente trabalha assim aquela pegadinha ali no final relacionada com vendas para encerrar. Também a gente está passando por um período bem cheio de reuniões e de planejamentos, porque nós temos indicação de redução de carga horária de vários cursos técnicos que ainda estão, né, com uma carga horária mais ampla. Então, vocês também, acredito que vocês, a próxima turma, ainda vão pegar o curso que ele está grande, no sentido de noites cheias em os 3 semestres para terminar, mas o curso técnico de administração, ele também vai passar por uma redução. Então, dentro dessa redução, algumas coisas, talvez dentro de cada, né, área, de cada disciplina, também pode ser reformulada. E isso é o importante da gente pensar. O quanto nós estamos conseguindo atingir o que vocês esperavam ou o que vocês pensavam em relação a cada uma das disciplinas. Então, meu objetivo hoje não é tanto falar, né? Eu quero que vocês leiam ali, vocês vão conseguir fazer a atividade, vai ser bem tranquilo, mas eu queria ouvi-los. E eu acho que é muito importante essa fala, porque a gente iniciou a disciplina falando que a gente queria usar, né, os conceitos de marketing, entender do marketing, para poder desmistificar um pouquinho daquilo que as pessoas pensavam, entender o porquê que se tem essa comparação com a propaganda, mas ao mesmo tempo saber que a propaganda está lá apenas dentro de um dos 4 principais elementos. Toda essa transformação que a gente viu desde o momento de pensar o produto ou serviço até a entrega dele, que foi o grande, né, salto em relação ao comércio eletrônico e a mudança da forma de compra das pessoas e o quanto elas estão preparadas, né, e buscam produtos imediatos e produtos que elas podem esperar. Então, muito desse comércio e de entrega.
Então, eu queria ouvi-los um pouquinho. Como vocês se sentem para fazer, vamos dizer lá, né? Vai estar a última atividade e daqui a pouco a gente vai estar fazendo uma avaliação, né? Uma avaliação no sentido de como que ficou isso para vocês dentro da espera relacionada com o conteúdo. Vocês conseguem ser mais críticos quando vocês olham uma propaganda, quando vocês olham algo nas redes sociais, vocês conseguem juntar com os conceitos? Eu queria ouvi-los um pouquinho, aproveitar que a gente tem um grande grupo, né? Hoje um dia chuvoso, então, a gente fica muito feliz de ter esse grupo. Se vocês puderem, nem que seja assim, falar alguma coisa, algo que ficou, que vocês que chamou a atenção, que vocês gostaram, que não gostaram, ou que tem ainda alguma dúvida. E, se possível, vocês abrirem as câmeras, porque eu estou com muita curiosidade, porque tem um monte de gente que eu não vi ainda, né? A carinha das pessoas. E eu queria muito que a gente pudesse estar lá em sala de aula, já recebi umas fotos lá do pole, hoje eu não fui, que realmente o campus está bem alagado, fazia tempo que a gente não via tanta água no campus, a gente teve uma reforma do estacionamento, então hoje seria uma daquelas noites que a gente gostava de brincar sempre que tinha que estar de bota, né? Então, é mais ou menos por aí, mas a gente está no conforto da nossa casa aqui, alguns certamente chegaram do trabalho que podiam estar, né, no trabalho, no estudo, outra atividade presencial, mas agora a gente pode fazer esse encontro aqui só conversando uns com os outros. Vamos lá, a palavra está com vocês. Ih, alguém já saiu aqui, eu não quero que vocês debandem agora, porque eu vou, senão eu vou olhar para a ordem que está aparecendo aqui, eu vou te chamar. Não vão embora, está na hora de vocês ficarem. Boa noite, eu acho que eu vou Oi, começar. Felipe. Que Vou bom, até Felipe abrir a câmera sempre para falou variar, eu bastante, acho que né, porque eu Felipe? quase Oi, nunca. Felipe. Olá. Que Que eu ia bom, Felipe. dizer, se tem uma coisa que deu para tirar dessa disciplina é que, por exemplo, principalmente da parte de estratégias de marketing, um é que caso a gente queira aplicar as lições aprendidas nela, vai, digamos assim, vai ser bem conveniente, caso alguém acabe lidando com a parte de marketing. Mas, de um ponto de vista assim, mais imediato, eu sinto que ela ajuda a ficar atento quando existe a tentativa de, por assim dizer, tentar te convencer a comprar um produto. Então, por exemplo, até por causa das várias estratégias de marketing da disciplina, então, por exemplo, é mais fácil notar se alguém está tentando me vender algo sem deixar claro que está tentando me vender algo. Concordo, Felipe, acho muito legal. Até porque vocês vão ver ali dentro daquele resuminho que está nos slides das técnicas de vendas, que eles falam bastante da questão da persuasão, né? Mas a persuasão, normalmente, que nós, né, quando estamos no papel de consumidor, nós gostamos daquela que ela seja conveniente para o que nós estamos procurando. Por exemplo, não aquela, né, quando a gente tem o frente a frente com o vendedor, não aquela reação de já dizer, né, ah, não tem, isso eu não tenho, e sim tentar entender o que o consumidor quer. Muito se fala que o grande objetivo é entender quais são as necessidades que o consumidor tem e não olhar especificamente em produto ou serviço, porque às vezes a pessoa vai focada numa única coisa. Então, nós sabemos que para alguns produtos que não são compra tão imediata, isso funciona muito bem, né? É o caso, eu preciso de um computador, eu estou nessa situação, eu tenho que comprar um notebook novo. É uma coisa que não é algo mais tão simples como era antes, né? É um instrumento de trabalho, ele precisa ser bom e a gente não entende da área da informática. E fica sempre pensando, né? Eu preciso comprar algo bom, mas eu sei que não vai ser para toda a vida, mas eu tenho que pegar as informações. Então a gente se cerca disso e importante é tu saber que a pessoa que está montando aquele pacote ou que ela está fazendo uma apresentação para ti, ela está tentando entender o que tu usa mais, né? Porque muita gente compra o celular por causa de uma câmera, né? Ele não está preocupado com o plano dele lá de telefone, nem quantas horas de telefone. Então, as empresas prestadoras de serviço começaram a se dar bastante conta disso, né? Não adianta eu fazer algo muito igual, porque eu preciso personalizar, eu preciso individualizar. E isso é algo que a gente consegue
enxergar na nossa prática e dentro das estratégias é ver o que, que as pessoas precisam. Às vezes tu até inicia com alguma ideia já formada, mas quando a pessoa te mostra, não, vou explicar e vou ver como que funciona. E isso pode ser uma coisa tão simples, né? Desde algo que a gente compra ali para alimentação, até a compra, por exemplo, de um apartamento, né? Que a pessoa já diz, ah, eu quero morar em tal andar, eu quero enxergar a vista, eu quero tal coisa, mas daí depois vai para aqueles detalhes que muitas vezes são bastante importantes para a pessoa que está querendo adquirir o imóvel e que quem está fazendo esse trabalho de vendas está muito importante. E aquele exemplo que eu comentei ali, de muitas pessoas se tornarem vendedores, algumas empresas, né, se vocês pegam essas de produtos, de beleza e tal, eles não querem mais chamar o vendedor, porque o vendedor ele faz um trabalho tão completo que eles são os próprios consultores. E eu estou vendo muita gente mudar a sua abordagem de vendas exatamente para conseguir entender um pouco mais o consumidor. Então, isso eu acredito que bom, Felipe, que tu pôde colocar isso para a gente, que é algo que a gente consegue ver, que a gente consegue entender. Ontem me chamou a atenção, saiu uma reportagem sobre algumas marcas, entre elas aquela de vendas bem famosa da internet, a Shine, que tem roupas, acessórios, e estão saindo muitas reportagens relacionadas com a mão de obra escrava, né? E daí começam a explicar, e a gente tem que sempre ver, né, da onde que vem aquela informação, se é fidedigna, se existe, né, uma pesquisa por trás. E até eu comentei com o Jaime em casa que eu disse, tá, é tão legal a gente conseguir ver essas coisas, porque hoje as pessoas querem comprar, 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 né? Muitas vezes, pelo impulso que a própria internet consegue fazer, as redes sociais. E não se dá conta muitas vezes de onde vem. E a gente teve uma menina, uma aluna, há um tempo atrás, faz alguns anos, e ela já era formada em publicidade, eu acho que ela iniciou o curso, o técnico de administração junto com a publicidade. Daí ela terminou. E ela fez um trabalho muito legal, que ela foi para São Paulo, e na época, assim, era uma análise muito difícil de se fazer com relação à produção de algumas marcas, inclusive marcas conhecidas, que usavam mão de obra escrava dos bolivianos, né, que é um grupo bem grande que tem em São Paulo que eles trabalham. E como ela havia feito esse trabalho e tinha toda a parte da pesquisa, ela comentou isso um dia em sala de aula e ela dizia assim, a pessoa está preocupada com a moda, ela está preocupada com a roupa, ela está enxergando o produto, mas existe todo um trabalho por trás que está alimentando esse comércio e que isso não aparece para o consumidor. Daí, quando sai alguma reportagem, alguma coisa assim, as pessoas começam a se dar conta, opa, mas que isso, né? A própria Natura tem uma reportagem muito bonita, há um tempo atrás, que eu passei para os alunos, sobre o incentivo para a criação de cooperativas, porque quando eles começaram a explorar a Amazônia e pensar em todo um planejamento estratégico já de longo prazo para a criação de produtos específicos com frutas e outros, né, ingredientes assim que são típicos do Brasil, eles se preocuparam muito em não serem mais um dos exploradores da mão de obra escrava, porque aquelas pessoas que sobem naquelas árvores altas lá, que vão catar, né, às vezes ficam uma tarde inteira para tirar um balde daquelas frutas de árvores, eles não tinham reconhecimento no trabalho deles, era um trabalho extremamente escravo. E a gente ainda vê isso. E cada vez mais, quando se trabalha a questão de percepção do consumidor, nós temos que fazer o consumidor enxergar, e daí quando nós nos vemos, tem um monte de propaganda, né? Só porque eu pesquisei tal lugar, agora fica vindo um monte de... Esses dias era uma reportagem falando, né, sobre as pessoas que estão caindo e não precisa ir longe. Eu tinha falado com uma colega ali no Pilates há 2 dias antes. Ela disse assim, eu me inscrevi numa pousada tal lá que ganha um brinde, não sei o quê. 2 dias depois, eu acho que foi no Fantástico, né, que eles mostraram sobre esses golpes da internet que pegam todos os teus dados, só que não tem brinde nenhum.
E aquelas coisas assim, ó, super faraônicas, né? Viagem para não sei onde por só R$ 1.000, aí tu vê assim, é impossível ser esse preço. Até uma amiga nossa, que é da agência de viagens daqui, ela estava postando, por favor, gente, isso aqui é impossível. 1.999 para ir para o Egito. Era assim, o pacote estava prontinho ali. Então a gente começar a se dar conta de que existe muita coisa que não está certa, né? E se a gente consegue mudar esse olhar, já ajuda bastante. Isso é muito bom. Obrigada, Felipe. Quem mais que De continua? nada. Não sei se tu tem mais alguma coisa, pode voltar. Não, eu só ia dizer que a observação de notar as estratégias de marketing, quando no caso tentam fazer marketing para mim ou para outros colegas, não necessariamente é algo ruim, mas já é uma coisa que deixa mais atento, porque, por exemplo, te dá um poder maior de negociação. Se a pessoa está querendo te vender algo. Ou vender Concordo. uma ideia, pode ser também. Uhum. Pode. Perfeito. Quem mais quer continuar essa nossa troca de experiências? Vamos lá. Eu percebi, professora, Oi, que as Carol. propagandas. Oi, desculpa, final automático. Eu percebi que as propagandas estão focando em temáticas sustentáveis, sabe? Questão do planeta, reciclável, estão produzindo produtos que têm uma embalagem reciclável para te reutilizar. Estão cuidando também com as temáticas, porque tem temáticas que podem ser subentendidas, né? E tem crianças, às vezes, que liga a TV e tá passando uma propaganda específica e ela não entende, ela fica tipo, tá, mas por que isso? Eu percebi que mudaram, porque antes, uns anos, uns séculos atrás, se eu não me engano, tinha propaganda de cigarro, né? Foi proibida no país. Mas tem muitas propagandas ainda que são questionáveis, sabe? Tem crianças que não vão entender. Por exemplo, tinha, se eu não me engano, a propaganda da Natura, Dia dos Pais, né? Que a criança vai questionar, tá, mas por que tem um homem gay ali, tipo, representando um pai, né? E eu acho que é bem legal fugir um pouquinho do que a gente está acostumado e ir para outras temáticas. E eu acho bem interessante porque eu, por exemplo, não estou assistindo muito TV. Eu vejo poucas propagandas, eu vejo mais no Instagram ou em redes sociais, enfim, né? Mas quando eu paro para assistir, por exemplo, agora eu tô parando para assistir uma propaganda na TV, é tipo diferente, sabe? De anos atrás, que focavam em certas questões. Eu queria que, tipo, as propagandas fossem mais realistas, entendeu? Por exemplo, aquela propaganda de um shampoo específico. Mostrar como realmente vai ficar o cabelo de verdade, sabe? Não ficar, então, né, teu cabelo vai ficar de tal forma, mas tu vai ver, não fica, sabe? E, tipo, eu percebi que não focam muito na realidade, querem, tipo, fazer a gente acreditar em situações que vão acontecer, mas não acontece, sabe? E a realidade é diferente. Eu percebi que teve uma mudança das propagandas, que estão cuidando também, mas tem que Já cuidar ter. para tem que cuidar Isso. também para não cair num padrão também específico, sabe? Ah, eu vou ir Uhum. por tal segmento sempre, porque fica muito batido depois sai do segmento do mercado e as pessoas esquecem. Basicamente era isso por enquanto, professora. Joia. Eu tenho falado muito dessas imagens, que vocês sabem, né, que algumas imagens que podem ser veiculadas em propaganda, assim, principalmente cartazes, folders, né, mesmo os digitais, muitas imagens são compradas. Então, uma coisa que eu sempre brinco que virou um clichê é aparecer essas propagandas de cursos, de qualquer tipo de curso, as próprias universidades, e sempre colocar um negro com um branco, né? Ou uma moça loira com um rapaz negro, ou vice-versa. Meio que virou uma coisa assim que às vezes não muda isso. Não, todo mundo já entendeu, né, que o espaço é para todos, mas às vezes não é difícil. A gente pega duas divulgações de empresas diferentes que estão com a mesma imagem. Então, algumas coisas eu vejo que tem empresas que elas se preocupam muito em colocar uma proximidade na própria propaganda daquilo que é a realidade. Uma coisa que eu gosto muito é de propaganda que tem essa autorização para usar as próprias pessoas dali, os seus funcionários, a gente que trabalha com marketing de cooperativas,
nós analisamos bastante isso das cooperativas, né? Porque nas cooperativas tu tem vários papéis, então ao mesmo tempo tu é associado, tu é o próprio consumidor, muitas vezes tu é o fornecedor, isso a gente fala bastante dos papéis. E tem várias cooperativas, como agora das de crédito, que tem bastante propaganda, que elas estão investindo nisso, em mostrar o quanto isso é diferente, porque está esse mundo aqui cheio de empresas que todas elas parecem que fazem a mesma coisa, né? Tu abre uma conta aqui, daí tu vira cliente, daí tu bota o teu dinheiro, mas qual é a diferença mesmo em ser? Eu gosto muito dessa análise que vai para a própria realidade, que ela mostra o que está acontecendo na empresa, o que aquela empresa quer passar com a imagem que ela coloca na sua propaganda ou na sua divulgação. Vocês podem ver que, por exemplo, as de alimentação, elas estão muito mais voltadas para a experiência, o voltar. Eu achei muito legal aquela última de carro ali, que tem até a carrossela, aquela que é a grande chefe de cozinha, e que ela é uma das que aparece, né? Mostram pessoas que não são famosas e ela lá no meio, que ela diz o quê? Pilotar fogão? A gente pilota o que a gente quer e elas estão num baita de um carrão, né? Então teve também uma discussão durante um período, né? Focar os produtos para as mulheres, um período onde a mulher ainda não tinha esse poder todo, né? De estar no mercado de trabalho, de encontrar uma colocação profissional onde quer que fosse, né? Que não fosse só com atividades que pareciam ser mais femininas. Então, são alguns apelos que nós notamos que as organizações estão fazendo bastante. Vocês vão ver dessa reportagem da Havaianas, que é bem interessante, porque está juntando quase tudo que a gente falou, assim, ó, ele é um lançamento, assim, bem bombástico para o que a gente imagina, que é pensar no carro-chefe, né, da sandália, né, que aqui no sul a gente diz o chinelo, né, o chinelo de borracha, e pensar em tudo aquilo ali numa ideia de um tênis, de um produto com as suas diversificações, mas uma das coisas que me chamou a atenção, e não foi em todas as reportagens que eu encontrei, é que eles querem que esse produto, a gente tinha comentado fazia bem pouco aqui na nossa aula, que eles não querem ser um produto feminino ou masculino. A pegada dele é que ele possa ser unissex, ou seja, que não tem problema se a gente enxergar o com verde, tem um modelo lá bem lindo, que tem um verde assim chamante, bem forte, a gente encontrar alguém com verde, aquele verde não vai ser um modelo para ser feminino ou para ser masculino, que, né, no número do pé da pessoa, ele vai ser independente de ter isso. Então, coisas assim que a gente começa a notar que são realmente mudanças que o consumidor está entendendo cada vez mais, que ele precisa analisar, e como a gente já comentou também, o quanto nós, como consumidores, procuramos as opiniões dos outros, né? Ah, tô lá olhando um hotel, daí já vejo o que as pessoas estão falando do hotel, porque eu olho tudo aquilo que está lá na propaganda deles. Ah, a experiência é linda, tal, que está todo mundo falando da experiência, né? Ainda mais num pós-pandemia, todo mundo quer experiência, né? Nem que seja tu sair de casa, já vai ser mesmo uma experiência, já se vinha falando isso há muito tempo. Mas o quanto isso pode ser diferente na perspectiva de quem está olhando aquilo que está sendo apresentado e aquilo que as pessoas estão falando. Porque eu vejo uma outra coisa, né? Agora, tudo que é hotel tal, eles começam a colocar divulgação, seguimos todos os protocolos, isso, aquilo, aquele outro. Mas as pessoas também estão preocupadas se realmente isso está acontecendo, né? Será que está acontecendo mesmo? Será que eu vou naquele restaurante lá e não vai estar cheio? Estão dizendo que cuida o número de pessoas, mas será que não fica todo mundo transitando sem máscara ou sei lá o quê? Que são coisas que, né, estão hoje no nosso dia a dia, que nós estamos realmente pensando nessas mudanças, o quanto essas empresas não estão ainda preparadas para um novo cenário, para uma nova mudança. A gente fica às vezes pensando, né, nesses pontos turísticos, mas será que vai voltar a ser como era antes, né? Esses dias mostrando ali o Cristo, e a gente fica pensando, será que vai ser como era antes, aquilo lotado, um monte de gente
se fechando, não dá nem para um tirar foto, porque se tu tirar foto já sai a cabeça do outro ali. Como é que eles vão conseguir fazer? Ou será que vai demorar 5 anos para voltar ao normal, né? No primeiro vai um pouquinho, depois vai aumentando mais um pouquinho. Então, essas são algumas das mudanças que as organizações elas estão pensando nisso também. E isso interfere diretamente em como que elas vão chegar até o cliente, como que elas vão se mostrar para o consumidor, como que elas vão olhar para esse segmento, e sempre tentando, é claro, buscar o realismo, porque o consumidor está com, como a gente diz, a faca e o queijo na mão para buscar informações e não cair em coisas erradas, né? Não comprar uma coisa, né, sem ter a certeza. Vamos lá, mais alguém? Por que tem uns que fugiram da aula? Estou preocupada. Esse povo fugiu. Tava tudo cheio aqui, agora já diminuiu, né? Quem é o próximo? Vou começar a chamar. Olha aqui, ó. A Pamela, eu sei que a Pamela não fala muito. Oi, Pamela, dá tua opinião aí. Pamela, tá ouvindo? Agora eu vou fazer chamada. Ó, sobrou pouca gente, eu vou um por um aqui. Então, eu vou pensar que fugiu da aula. Quem tá no ladinho da Pamela ali, a Liliane. Liliane, não ouvi a Liliane ainda. Ah, Pamela, tu foi lavar a louça, mas Pamela, deixa para depois. Também tem uma louça ali para lavar. Liliane, tá ouvindo, Pamela? Beleza, isso aí. Dá para a gente criar novas habilidades, de ficar, às vezes, até assistindo alguma coisa, ouvindo, né? E tentando. Liliane, tá aí, Liliane? Yasmin, Eu jurava, olha, chamar. tu só me manda e-mail, né? Tem que vir me dar um oi aqui. Fala aí, Yasmin, comenta o que qual é a tua opinião? Se tivesse Eu na aula, acredito. tivesse na aula ia ser bem pior, porque daí a gente está enxergando, dizer tu. Fala. Sim, precisamente seria pior. O marketing é uma coisa super importante e deixa eu ver por onde que eu começo a falar. Eu agora, no momento, eu estou tentando engajar o Instagram da minha irmã. Minha irmã é revendedora de Olha que Avon, legal. Natura, Boticário. Daí a gente resolveu criar um Instagram e eu tô ali, mas assim, ó, é muito difícil essa questão do marketing, porque o Instagram, ele é bem complicado, ele flopa, digamos assim, ele bloqueia coisas, tipo, ela tem pouco seguidor, tem pouco movimentação, ela não tem acesso a músicas, tipo, qualquer música, assim, simples, Cazuza, não tem ali, tu procura. Eu fiquei impressionada porque eu falei, eu não sabia que podia isso, tipo, bloquear para alguns Instagram, algumas coisas, essa situação. Tem Mas gente que também, estuda só para isso, né, Yasmin? sim, É eu isso estava que tá. comentando com ela, ela falou, porque ninguém curte, porque não sei o quê. Outra coisa é difícil, porque a gente estava olhando, eu comecei a mexer no Instagram e aprender aquela parte ali que tem uns gráficos de contas alcançadas e parará. Foi alcançada, eu dei um exemplo de ontem, a gente fez uma publicação, foi alcançada, 61 pessoas viram e 3 pessoas curtiram. Tipo, a gente fica possessa, né? Como assim? O que tá fazendo, desgraçado? Mas. E como é que ela tá vendo, Yasmin, essa mudança de não ter tanto contato presencial? Ela já fazia isso antes da pandemia? Como é que foi para ela essa mudança? O que tu nota? Ela já fazia, mas era tipo bem, era presencial. Ela leva as revistas na casa das clientes, as revistas ficavam 1, 2 dias lá, passavam pelo pessoal, ela buscava a revista, levava para outra casa, buscava a revista e levava para outra casa. Um minutinho só. Pegou a mamadeira dela. Desculpa. Cheguei a me perder, minha mãe veio aqui e levou minha filha. Não deu tempo nem de dar tchau.
Mas é bem isso, né, Yasmin? É uma mudança, né, relacionada com ter que pensar em redes sociais, tem que pensar que tu está concorrendo com vários outros, né, que talvez antes era tão mais simples. Bem como tu diz, a gente é acostumado, né? O teu revendedor deixa a revistinha e tu olha ali, estava sempre, né, podendo trocar informações, mostrar as novidades, né? Sim, ela comentou que uma das coisas que ela gostou da questão é que ela pode postar as fotos das promoções específicas que ela quer mostrar. Mas em relação a conversar, mesmo assim, cliente, ela tem bastante cliente mais velha, elas não têm acesso ao WhatsApp, a Instagram, então não tem acesso ao stories dela, que tá lá as promoções certinhas, as coisas certinhas. É mais complicado, sim, ela estava comentando. Mas também tem várias vantagens, né? Pela internet, usar o marketing, porque facilita, mas também, dependendo da situação, complica. Sim. E tem que pensar em tudo, né? Desde o momento de tu programar a quantidade de produtos e qual vai ser o teu portfólio, porque hoje eles estão dando bastante possibilidade dos revendedores poderem ter o seu portfólio de vendas e saber o que vende mais, né? Quais são os produtos que têm mais saída e eu sei que tem muita promoção que vem só para o revendedor, né? Em relação ao que ele vende mais, o que ele pode comprar, demonstração. Vocês imaginem assim, por exemplo, tem toda uma evolução no caso da Natura, que a Natura saiu da exclusividade da venda direta para ir, então, montar a loja física, né? Que foi lá num shopping em São Paulo, a primeira loja física que eles abriram. E é exatamente ao contrário do que o Boticário fez, que iniciou com loja física, entrou para catálogo bem depois, né, com os meios ali de venda direta, e ao mesmo tempo trabalhou uma segmentação, né, quando eles criaram ali a linha da Eudora, já era uma segmentação, hoje tem muitas outras, né, tá uma loucura de tanta empresa, uma que compra a outra, que a gente até fica, às vezes, sem saber que é tudo da mesma, né, mas acho que foi quem disse Berenice, a última que eles adquiriram, que também era uma outra franquia bem conhecida desse vem em shopping, tinha um modelo bem físico, né, da loja para o posicionamento no mercado, e depois acaba ficando tudo meio, né, mas só com aquele diferencial, o produto tal, ele é quase igual ao outro, mas um tem um apelo para, né, uma renda diferente, ou para um público diferente, né? Eles segmentam muitas vezes por idade, por preferência, né? Pessoas de mais idade vão comprar produtos tais, e os jovens outras linhas, e coisas com mais apelos, né? Mas cada vez mais a gente vê que esses canais de venda, eles estão realmente mudando, porque por mais que tu tenha o canal tradicional, que pode ser lá na loja física, pode ser o revendedor, pode ser, né, catálogo ou de outra maneira, mas o aparecer esse famoso, né, aparecer online, poder ser visto, poder saber que as pessoas estão te seguindo, te acompanhando e sabendo o que tu faz, isso é muito importante, porque nesse período da pandemia, onde muitas pessoas tiveram que desenvolver até essa segunda atividade, as pessoas viram o quanto elas teriam que garimpar o consumidor, né? Ir atrás desse consumidor, onde é que ele está? Como é que eu consigo vender isso? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, falou assim, minha mulher lá está fazendo um trabalho, está revendendo uns produtos tal de iluminação, não sei o quê, também tudo por catálogo online. Então, quantas empresas passaram a pensar, né, que é importante criar esse meio ali com o revendedor para que ele possa buscar mais clientes e ter um catálogo de produtos que tu possa divulgar, coisas que aumentaram bastante, né, com a pandemia, vários produtos, vários negócios mesmo. Se hoje a gente for ver, tudo a gente acaba trazendo para negócio. Eu gosto muito de olhar na internet, o pequenas empresas, grandes negócios, aquelas ideias, e daí a gente consegue olhar por segmento, né? Segmento de alimentação,
estava lendo ali, algumas coisas cresceram em torno de 400%. Então, é algo assim que as pessoas estão buscando muito, estão produzindo muito para a sua própria subsistência, né? Para aquilo que elas passaram a enxergar como importante. Eu acho que agora que está esse período de novo, né, de crescimento para a volta de um presencial, e as pessoas vão ter que se acostumar, ou vai voltar, ou vão continuar tendo aquele catálogo de vendas, e como que isso vai influenciar, né? Mas aí é legal ouvir isso da Yasmin, ó, estamos tentando nos aventurar no sentido de que precisa mesmo aparecer, e que não é uma coisa fácil, porque tem gente que passa direto, tem empresas, né, que trabalham com isso para poder fazer essa sustentação para as marcas de engajamento, toda essa parte digital, porque isso não é uma coisa muito simples. Não é simples mesmo, não é só a gente pensar que chega ali, coloca e vai conseguir fazer com que as pessoas vão seguir ou que vão, né, buscar esse impulsionamento. É bem complicado. Tem um estudo todo que muita gente que não gosta dessa parte de números aí vai se apavorar quando começa a ver o que esse povo estuda para isso, né? Quem mais? Vamos Professor, eu ver. queria fazer um comentário, posso? Oi, Pamela, pode sim. Pode e deve. Terminei a louça, era pouquinho Viu hoje. só? Tá. A respeito do... Eu não lembro de alguns anos atrás, por exemplo, existir tanto quanto hoje, apesar de que a gente evoluiu num aspecto de grandes assuntos que antes eram bem tabus e polêmicos, questão de preconceito racial, né, de gênero, enfim, religioso, mas a questão também, ao mesmo tempo que a gente evoluiu em relação a isso e as propagandas começaram a mudar em relação a isso e abrir mais, hoje também existe uma queda de braço em relação a instituições, por exemplo, religiosas, com propagandas que, em relação a boicote, a cancelamento, propagandas que, por exemplo, apresentam casais homossexuais. E eu lembro que há algum tempo atrás, pelo menos, isso não era tão explícito. E vejo que hoje em dia é muito grande, é uma queda de braço muito grande da sociedade. Tem um lado da sociedade que está evoluindo, que está abrindo mais os pensamentos, enfim, e tem aquele lado mais tradicional, e eu uso essa expressão, apesar de ser um pouco pesada, que ainda fica na ignorância e na intolerância. Muito, e agora a gente está num período vendo isso pela questão religiosa também, né, com todo esse caso aí do Talibã, das mulheres. É muito difícil, por mais que a gente consiga, esses tempos estava vendo uma reportagem ali de uma ONG de mulheres negras, ali de Porto Alegre mesmo. E eu vi a reportagem e já olhei no Instagram, assim, vou seguir, achei legal, assim, o que elas falaram. E o quanto elas disseram assim que as lutas são muito difíceis e esse mundo proporcionado, né, através das redes sociais e de várias formas de tu te expor. Imaginem antes, para tu xingar alguém, tu tinha que encontrar pessoalmente, né? Como é que tu ia xingar alguém? Até existir, sei lá, o fax, o e-mail, sei lá qual era a maneira como tu ia conseguir, tu demorava muito tempo. E hoje tu pode criticar, falar, e muitas vezes sem ter a mínima, né, com o mínimo conhecimento de causa, em algo ali extremamente imediato. Eu ouvi de uma pessoa que é uma empreendedora pequena aqui de Santa Maria, bem legal o trabalho que ela faz, e ela comentou comigo nesse final de semana, que a gente se encontrou num evento, e essa pessoa falou assim, tem algumas coisas relacionadas com frases que a gente não pode botar, por exemplo, no feed do Instagram, porque ele gera muita polêmica. Então, até mesmo no trabalho, porque ela trabalha com uma criação artística, até mesmo na arte, tu ainda fica com aquele receio, não posso colocar ali porque as pessoas vão julgar ou as pessoas vão criticar. Eu acredito que a gente já evoluiu bastante. É uma pena mesmo que a gente ainda não esteja totalmente pronto para isso. Bem como tu falaste,
a própria propaganda, de ainda quererem bloquear uma propaganda que fala de uma realidade que todo mundo está vendo, né? De um consumidor que pode estar para qualquer um de nós. O nosso aluno, como eu canso de dizer, né? A gente era muito focado durante muitas décadas nas universidades em relação aos estereótipos, né? Ah, porque se usa cabelo assim é de tal curso, porque se faz tal coisa é de tal jeito. E a gente começou a entender que essa sociedade, e nós podemos, né? Nós que eu falo, todos nós aqui, sendo professores, vocês como alunos, nós ainda somos uma minoria que estão nas universidades. Então, imagina a quantidade de pessoas que ainda não têm acesso ao que a gente tem, né? Ensino de qualidade, seja ele público ou privado, pago ou não, mas que a gente conseguiu chegar até aqui. E quantos daqueles que não chegam e que eles não têm acesso a quase nada? Aí a gente para às vezes para pensar, né, com todo esse mundo de glamour, de eu quero, de poder, tem pessoas que não têm o básico, né, que não têm o esgoto, né, tem o esgoto aberto na frente da sua casa, não tem o saneamento básico, coisas que nos apavoram no sentido de que as coisas estão ali e a gente ainda não consegue enxergar, né? E não é só aqui, a gente pode ver que essa briga é do Brasil em relação a todos esses preconceitos e vai mundo afora, porque é uma mudança da sociedade. A sociedade evoluiu, as organizações tiveram que evoluir, então não está errado quem realmente pensa numa propaganda que é diferente. Como eu comentei aqui para vocês, muitas escolas não terem mais o dia, comemorar separado o dia das mães e o dia dos pais, e comemorarem o dia da família, porque começaram a entender que as crianças que estão lá na escola, elas não têm mais aquele modelo tradicional. Tem lá pesquisas que vão dizer quantos por cento da população que as crianças são criadas por tias, avós, por outras pessoas e muitas vezes até, né, outro tipo de parentesco, que não com a mãe, e que muitas não conhecem o pai, que ainda a gente tem, né, essa situação bem grande das mulheres serem, né, os chefes de família e muitas vezes serem sozinhos, e quantas que não têm, e quantos que vão continuar não tendo, até porque foi uma opção de não ter, e aí dá um nó na cabeça da criança, né, mas eu sou, como tem uma amiga que gosta de dizer, família tradicional brasileira, né, mas qual é a família tradicional? A gente ficava imaginando, todo mundo vai crescer e depois vai querer comprar tal e tal coisa, aí as empresas estavam, né, sabendo, que vai melhorar a tua condição, daí tu vai querer comprar uma casa, porque tu vai querer casar, porque tu vai querer ter filhos. E não é mais assim que funciona. As pesquisas do Brasil mostram que não é mais assim. Tem gente que tem 5 cachorros, né? Não tem filho. Daí tem que ter a satisfação das necessidades do cachorro? Tem. Se ele quiser fazer o básico, ele vai ter, mas senão o cachorro pode ter a coleirinha de pedra lá, que nem eu vi um dia numa feira pet, acho que foi a última feira pet que teve, é a maior do Brasil, parece que da América Latina, que é uma que acontece em São Paulo, que teve uma coleção inteira lançada pela Swarovski, que você já deve ter ouvido falar, aquelas pedras, aquelas joias, todas bonitas, né? Que todo mundo tem um sonho de consumo, a própria Havaianas lançou um chinelo, né, com as pedrinhas e custava lá, sei lá eu quanto, era extremamente caro, uma edição limitada, que não é o chinelinho que a gente vai comprar para ir para a praia, né. E daí vocês vão imaginar, meu Deus do céu, mas a pessoa vai lá comprar, mas quem cria estimula um desejo de um mercado que tem comprador. Por mais que eu diga, eu não vou comprar porque não tenho dinheiro e nem acho que seria, né, legal, porque eu acho muito, né, demais uma ostentação. Aquela pessoa que vai lá e compra, ela vai dizer, não, eu acho isso lindo, maravilhoso e vou comprar. E tem alguém que está pensando, que está produzindo para fazer isso. Mas eu tenho bastante esperança, assim, que a gente está evoluindo e que tudo que se faz nas organizações está cada vez mais pensando em abrir os olhos em relação a isso. A gente, claro, ainda vai continuar tendo essas diferenças, mas quem sabe, né, aos pouquinhos a gente vai diminuindo. Isso aí mesmo, gurias. Gurias e gurizes. Vamos ver dos meninos quem é que... Gabriel, tá aí ainda. Daniel, quem é que quer falar?
Daniel está em Nova Petrópolis? Oi, prof, tudo bem? Sim, estou. Olha só, essa cidade linda aí. Como é que está o Sim. comércio, o turismo? Já Tá voltou? voltando cada vez mais. Ah, que Mas legal. fechou muita coisa. Foi bem É? intenso. Uhum. Várias Fechou lojas hotel e... também? Como? Fechou hotel também? Hotel por um tempo só, mas depois logo abriu. Ah, que bom. Ah, porque aí tem cada hotel lindo, legal, Uhum. né? É um turismo muito lindo. Vi uma reportagem esses dias no Jornal do Almoço que mostrava o labirinto ali da praça, daí deu bastante saudade de passear aí. Sim. E aí, Daniel, o que que tu nota assim que mudou? O que que tu acha que foi legal do que a gente discutiu? Ah, eu gostei que a gente trabalhou bastante com temas atuais, né, e mudanças que aconteceram no marketing e também que a gente focou nos pontos principais, pontos-chave do marketing, que é o P, questão de praça, venda e essas coisas. Eu só uma crítica construtiva à disciplina seria Uhum, a questão das avaliações, né, que a gente não teve nenhum feedback até hoje. E daí, uhum. tipo, quando eu estava fazendo as avaliações, eu ficava com dúvida, As né? atividades. Será que eu estou indo no lugar, tipo, pelo lado certo? Será que eu estou escrevendo o que que a prof quer? Se eu estou Uhum. seguindo as exigências da disciplina, né? Mas também não foi só nessa disciplina, foram em quase todas que a gente teve as duas notas lançadas agora nessa última semana do semestre. E foi É, muito ruim que a gente não pôde se avaliar ao longo do semestre. legal, legal isso aí mesmo. Até é uma das coisas que a gente também questionou isso numa outra disciplina que eu estava trabalhando. Em função disso, é muito bom que vocês nos coloquem isso, para que a gente possa, na verdade, tem a avaliação, a gente não foi colocando ao longo das semanas, mas isso é importante mesmo para que vocês possam acompanhar, a gente pensar em seguir essa metodologia mais de acordo. Acho muito bom. Que bom que Uhum. tu falou isso, Eu Daniel. espero que eu esteja bem, né? Está sim, está Que sim. bom. E como eu não gosto muito de fazer dentro das atividades propostas, eu sempre penso naquela prática que a gente poderia fazer em sala de aula, né, com discussões e com questões mais no se colocar no lugar. Então, Uhum. não tem muito aquele certo ou errado. Talvez vocês vão encontrar mais isso agora com a prova, né? Porque daí vai ter uma Uhum. alternativa, vai ter o certo ou o errado. Aham. Mas podem ficar tranquilos que a gente vai colocar esse feedback aí para vocês, mas acompanhando assim as atividades, quem desenvolveu as atividades e lendo o que vocês responderam, foi um engajamento muito bom, assim, muito positivo, de que o pessoal mesmo que não estava acompanhando no síncrono, quem respondeu as atividades realmente estava conseguindo entender dentro daquela nossa proposta. Não tem nada assim que eu possa dizer, muita gente que estava muito fora do que nós imaginávamos. Não, podem ficar bem tranquilos em relação a isso. Tá bem. Mas que legal, Daniel. E tu não veio mais para cá, ficou aí e continua em casa, isso? Sim, até vai longe ainda, prof. Ah, tu é provável formando ou não, Daniel? Sou, mas eu também faço graduação, então continua no rede ainda. A Claro, gente claro. que lute. É isso aí. Vamos seguir e nos digam para a gente poder melhorar e buscar mais proximidade com aquilo que vocês também estão esperando. Isso é muito bom. Sim. Valeu. Tem mais alguém ali do pessoal que não falou ainda? Estou vendo Liliane, Gilciele, Daniele e Gabriel. Os demais colegas já falaram. Mais algum de vocês quer falar aqui para a gente ir para o nosso encerramento? Pelo menos deem um oi, assim, oi, estou aqui. Né, Natália, tu viu que tarefa difícil que é essa? Sim, mas quando eles falam, todos eles têm coisa para contribuir, né, professora? Eu achei muito interessante o comentário da Yasmin. Eu não sabia que o Instagram fazia esse tipo de coisa. É bem complicado mesmo tu querer expandir, querer abrir um negócio e tentar buscar um engajamento, né, professora? Uhum. Eu Para quem também está não sei começando. esses detalhes aí, como que funcionam, mas eu assisti uma palestra uma vez com uma pessoa que falou um pouco sobre o marketing digital,
Até foi num evento do cooperativismo. E eles falaram algumas coisas relacionadas numa das palestras sobre esse estudo do Instagram, tanto que até no final tinha uma empresa, uma consultoria que auxiliava, que eles falaram que ela estava ali, né, mostrando alguns dados, que trabalhava com consultoria para pequenas cooperativas, né, no caso era para essa área. E eu fiquei assim, muitas coisas não entendi nada, assim, de como que eram aquelas questões dos cálculos, que diz que o básico é aquilo que a gente imagina, né? Horário de melhor engajamento. Já tinha gente que estudava isso antes, por exemplo, para televisão, né? Então, que era o meio mais acessado, né? Mais popular. Então, colocar as propagandas no horário da noite, ser as propagandas voltadas para o público que está assistindo. Então, ainda continua, né? Muita propaganda de supermercado, coisa e tal, no horário que tem, entre aspas, lá, os donos de casa, né? Antigamente se dizia direto, a dona de casa está assistindo a TV. Mas tem, assim, muita coisa, porque pelo que eu vi dessa empresa ali de consultoria, e eles falavam que eles analisavam exatamente para cada, tem, né, uma prestação de serviço, um programa que eles vão montar, né, na consultoria para cada cliente, para conseguir entender o que o cliente quer atingir através, e ele falava especificamente do Instagram, o que o cliente queria atingir através do Instagram. Porque eles fizeram uma pesquisa e viram que ainda é muito baixo o número de cooperativas e como que elas se vendem, né, que muitas vezes colocam algumas coisas que não dão grandes resultados para aumentar o número de associados e tal. Eu tinha um monte de gráfico, assim, a Yasmin falou alguma coisa de gráfico. Quer comentar, Yasmin? Pode falar. Eu também não sabia dessa situação do Instagram, eu achei que tipo, é um aplicativo igual para todo mundo, meio que ele bloqueia várias coisas, especificamente para o aplicativo, para o Instagram dela, músicas, algumas atividades até daquelas que tem postar GIF, postar outras coisas, tem umas coisas que para ela não tem, no meu Instagram tem, eu tenho mais seguidores, mais coisas assim. E também essa coisa que tu falou da consultoria é bem complicado, porque tem dias para postar e horas. E é diferente, porque a minha amiga é design de sobrancelha, ela tem que postar segunda às 8 da manhã, quarta é às 6 da tarde, sexta é às 8 da manhã. Tipo, e daí eu falei, eu vou postar no mesmo dia que a minha amiga. Daí a gente estava pesquisando na internet. Não é como ela é de sobrancelha, ela é para essas coisas, para produtos, é outros dias, outros horários. Eu nem sabia que tinha que ter horário para postar uma coisa para vender, né? Imagina, né? Mas é muito complicado. E a gente pensar que é esse o mercado que nós estamos lidando, né? Não é aquele mercado que as pessoas vão olhar só naquele período, é pensar que tu está ligado o tempo inteiro, que estão rastreando ali os teus dados, é muita informação, muita informação. E essas informações têm que ser usadas da maneira correta, né? Tem horas que tu te irrita, né? Qualquer coisa que tu vai ver, tem que pular anúncio. A gente quer, né? Pular os anúncios. Alguns segundos tem que ficar ali, tu tem que ficar assistindo para conseguir pular. Mas são todas mudanças que a gente consegue entender que por trás daquilo ali tem um planejamento. Na verdade, né, o principal ali é imaginar que tem que ter um planejamento. Fala, Gabriel. Boa noite. Eu só queria Tudo bem? complementar essa questão do Instagram, né? Eu não tinha Instagram até em fevereiro, aí eu criei porque a gente abriu uma empresa, né? Aí é para entender melhor como é que funciona o Instagram, rede social. Aí que Eu nem a lembro Yasmin que tu comentando que comentou, não. né, que vocês estavam entrando, né, nas redes sociais, que legal. Sim, a gente fez a nossa conta foi em final de dezembro o Facebook, a gente criou o nosso Instagram da empresa em janeiro, só que a gente não conseguiu divulgar, faltava uma parte burocrática. Aí a gente começou a divulgar em abril. A gente deu uma estudada como é que funcionava as redes sociais, que nem a Yasmin comentou ali, que não consegue colocar música, não consegue fazer isso, aquilo, é que o Instagram limita porque a tua irmã, ela abriu provavelmente como uma conta comercial, então o Instagram quer que tu pague para tu ter acesso a isso. Então, a nossa conta é uma conta pessoal que nós abrimos. Então, tipo, eu a Yasmin, outra pessoa aqui da sala, né?
Uhum. Então tem essa diferença. Só que a vantagem de ter uma conta comercial que o Instagram ele automaticamente te abrange mais público, né? Essa que é a vantagem. Então, mesmo delimitando as músicas, GIFs, não, eu aconselho que não vale a pena trocar para uma conta pessoal, porque o Instagram, se tu começar a crescer demais, ele vai te bloquear, vai te dar alguma coisa. Te dar strike, né? Que o pessoal comenta. Sim. Então Ah, tem que que tomar loucura, né? cuidado. É uma loucura isso. E que questão de usar hashtags, publicar nas horas mais adequadas do dia, porque aparece lá o momento que tem mais visualização, as pessoas que estão online, isso já ajuda bastante. Legal. E tudo é um aprendizado, né? Porque são várias coisas novas e que nós não conseguimos muitas vezes pensar porque sozinhos não temos, né, o conhecimento para fazer isso. Tem gente que está direto trabalhando em função disso, né? E conseguindo fazer resultado acontecer em cima disso, né? Quem ainda não falou, quer fazer alguma contribuição, colocar a sua ideia? Daniele, Dilciele e Liliane, alguma de vocês? Tudo tranquilo? Vou considerar, né? Que se não estão perguntando, não estão fazendo as dúvidas, né? Porque tá tudo tranquilo, então. Então, quais são as nossas recomendações finais, pessoal? Então, ficou a atividade relacionada com essa última parte que nós discutimos aqui, com os slides que vocês podem ler. Então, a postagem dessa atividade, para que eu já possa ter o resultado da atividade antes de vocês realizarem a prova na quarta-feira, é até a terça-feira. Eu coloquei ali o limitante de 23 horas, tá? Se vocês conseguirem ir mandando antes, eu vou atualizando antes, assim como as outras. Valeu, Diz. Assim como as outras atividades anteriores também com a planilhazinha, certo? O material, eu estou atrasada, pessoal, realmente é o meu problema do meu computador, mas eu vou conseguir fazer, é postar as últimas aulas ali das gravações, né, que não estão ainda ali disponíveis. Então, vou fazer isso aí o mais breve possível, até amanhã, para atualizar tudo direitinho para vocês, para que vocês possam. Eu fico bem feliz, porque, de acordo com o número de alunos que estão entregando as atividades, ele está fechando basicamente um pouquinho, às vezes a mais ou a menos, com o número de alunos, e eu tive uma participação muito boa nas aulas síncronas, né, de vocês virem, de vocês entenderem a importância, porque a gente entende perfeitamente essa flexibilização, de que são momentos especiais, a gente está vivendo isso desde o ano passado, mas como eu comparo, né, até tivemos que fazer um levantamento em relação a isso, vejo que muitos estavam matriculados em 2020, lá do primeiro semestre, e fizeram a matrícula agora para conseguir terminar a disciplina, então muitas pessoas atrasaram, deram uma parada, tiveram dificuldades, mas desde que foi instituído toda essa regulamentação em relação ao rede, nós também temos que seguir aquilo que é a proposta da universidade para que a gente possa ter qualidade no desenvolvimento das nossas disciplinas. Então, eu fico muito feliz e agradeço a todos vocês que sempre estiveram aqui, os que puderam vir, uma grande maioria das aulas síncronas, participar das atividades, participar do próprio ENTEAD que a gente teve, né, aquele evento ali agora para o finalzinho do semestre, que a gente achou importante não pensar só porque nós não temos mais o presencial, que a gente não poderia fazer essa parada, são momentos bem importantes que nós temos dentro dos cursos, que é para tentar discutir, e os temas propostos foram bem importantes, porque trataram relacionado com carreira, com mercado de trabalho, que é o que muitos de vocês estão aí buscando, estão fazendo e vão conseguir enxergar nos negócios de vocês, sejam eles, né, pequenos, individuais, ou que vocês venham a fazer no futuro. Então, o objetivo é bem esse. Eu vou mandar as instruções para vocês, para a prova. Eu acho que é um período bem possível, tá? Então, a minha proposta de ficar aberta a prova é das 19 às 21. É uma prova que vocês não vão levar mais do que 1 hora.
Então, isso permite que quem tem algum atraso, algum problema em relação ao horário, possa também acessar. Então, vou mandar tudo direitinho para vocês. Ela vai abrir, então, na data lá da quarta-feira, nesse horário. E à medida que a gente já tiver esse resultado, que eu possa enviar para vocês, nós podemos ver essa questão, se, né, eu espero que não tenha, mas se alguém não conseguiu ficar com a média, tendo as possibilidades das atividades, mais a prova, a gente vai fazer um tratamento mais individualizado, no sentido de o que faltou, e tentar daí fazer esse fechamento até o final da semana que vem, que é o período que a gente tem. Até porque eu imagino que muitas vocês já devam estar terminando também essa semana, né? Então já estão fazendo a prova, mas segue aquele avisinho que eu sempre faço para vocês. Tendo alguma dúvida, tendo alguma coisa que não está fechando ou que vocês querem perguntar, mandem e-mail, tá? Mandem um e-mail, perguntem, que a gente tenta sanar, né? Responder dentro do que é possível, mas não deixem de perguntar ou de tentar alguma coisa que vocês tenham dúvida por simplesmente não querer, né? O nosso objetivo aqui é que vocês consigam alcançar os resultados que nós nos propusemos com a disciplina. Isto, pessoal, então, passei os principais recados. Se não temos mais perguntas, então a gente pode fechar aqui a gravação.